Assim disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Esse texto está contido no texto da Almeida Corrigida Fiel 2011. Almeida Corrigida Fiel 2011. Então, eu busquei entendimento deste versículo, eu quero passar a você. Claro, eu não sou o dono da verdade, absolutamente não. Eu apenas passo o meu entendimento nos vídeos que faço. Procuro não copiar de ninguém. Porque eu escutei fulano falando, é isso. Não, eu não assisto vídeo de ninguém. Eu procuro entendimento pelo Espírito da Graça, pelo ensinamento que o Espírito Santo tem me dado. E assim eu passo à frente. Então tem já 2 ou 3 vídeos, 4 vídeos seguidas que eu venho falando a respeito de Satanás. Que Satanás não é um ser, é um adjetivo. Mas, para aprisionar as pessoas, a religião, claro, diz que é um ser de chifre, de cauda, vermelho, dragão, serpente, antiga serpente, o diabo, e assim as pessoas ficam apavoradas, porque afinal de contas, uma pessoa com medo, uma pessoa com pânico e pavor, ela é mais fácil de ser escravizada, ela é mais fácil de ser dominada. Então esse versículo, ele está em um contexto que Paulo diz que recebeu a revelação da graça de Deus, da sã doutrina no terceiro céu, e estas mensagens, estes ensinos, essas doutrinas recebidas por Paulo, foi diretamente de Deus, foi diretamente do Cristo ressuscitado. Por isso que Paulo fala que ele não aprendeu nada com homem nenhum. Assim é. Quando o Espírito da Graça quer revelar, assim é. Então esse versículo 7, em alguns textos bíblicos, ele confunde muito a cabeça. Mas eu vou ler em textos bíblicos e vou no Códice Sinaítico, porque afinal de contas é o que nós temos de mais, vamos dizer assim, fiel, é o Códice Sinaítico, o Códice Vaticanos. E olha, esse Códice Sinaítico, ele é o mesmo que está é o Códice Vaticano, que está no subsolo lá em Roma, onde fica o Papa. Assim é. Então eu li esse versículo na Almeida Corrigida Fiel. Agora eu quero ler ele na Bíblia, na NVI, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro, preste atenção, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então você lendo esse texto, dá a impressão que foi um camarada do correio, foi um que levava uma mensagem, e foi lá um mensageiro de Satanás para me atormentar. Foi essa pessoa, esse ser, um mensageiro do Satã, que é o que eles dizem, que é um ser. Então esse mensageiro foi lá para perturbar Paulo. Vamos ver na Almeida Revista Atualizada. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Olha na Bíblia, na NVT, que ultimamente eu estou usando bastante. 2 Coríntios 12, 7. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar e impedir qualquer arrogância. E o mais incrível é na Bíblia de Jerusalém. Olha quem lê esse versículo na Bíblia de Jerusalém, como fica a cabeça da pessoa. 2 Coríntios 12, 7, Bíblia de Jerusalém, versículo 7. Já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás. Olha, aqui já colocou até um ser,
um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. Você entende porque não há como você discutir com pessoas a respeito de versículos bíblicos? Porque às vezes você está falando que mensageiro de Satanás não é um ser, é um adjetivo para um opositor. Então quem estava perturbando Paulo ali era um opositor, era alguém que era contrário aos ensinamentos dele, era alguém que viu o perigo que estava correndo por Paulo estar disseminando a graça de Deus naquela região. Assim é o nosso entendimento, que não é esse que o mensageiro de Satanás não foi o anjo principal, o Beuzebu, o Lúcifer, como diz a religião, e lá ele tem os anjinhos, os seus filhotinhos, e eles vai lá e manda, e aí um ser, ele se transformou em carne, foi lá e deu um tapa na cara, deu tapa, quantos tapas, bateu em Paulo. Quer dizer, um espírito se formou de uma forma corpórea para agredir Paulo. Aí você pega uma Bíblia de Jerusalém dessa, olha, mandou um anjo. Já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás. Veja, um anjo, aqui é mais explícito ainda, coloca um anjo de Satanás. E os católicos, as pessoinhas, as senhorinhas, meu Deus, Paulo que tinha o Espírito da graça, foi atormentado por um anjo de Satanás. Imagine nós que não temos o Espírito Santo, nós que estamos buscando a nossa salvação. Nós que adoramos imagem, nós que adoramos dar dinheiro a mestres. Nossa, pelo amor de Deus, a cabeça da pessoa fica um turbilhão. Agora eu te convido a ler no Códice Sinaítico esse versículo. Depois eu vou ler o contexto, mas o foco principal é nesse versículo, porque em cima disso, as pessoas vivem amedrontadas, as pessoas vivem escravas da religião, dizendo, tá vendo, se um anjo bateu em Paulo, imagine nós então que não temos o Espírito da graça. Assim eles dizem. Então agora, eu te convido a nós lermos no Códice Sinaítico. Veja, depois eu vou ler o contexto. Olha como está este versículo no Códice Sinaítico. Está aqui, ó, você está vendo que eu estou usando ele aqui. Deixa eu dar um cliquezinho aqui, ó. Vou até dar um sinalzinho nele aqui, ó. Vou ler aqui, ó. 2 Coríntios 12, versículo 7, no Códice Sinaítico, que é os escritos de mais originais que temos em mãos. E para que eu não fosse exaltado acima da medida pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, uma mensagem de Satanás, ou seja, uma mensagem de um opositor, uma mensagem, um escrito de uns opositores, para que ele pudesse me esbofetear, para que eu não fosse exaltado acima da medida. Então, o que chegou a Paulo não foi um mensageiro. No códice diz que foi uma mensagem que ele recebeu. Essa mensagem pode ser o quê? Avisando como ele era arrogante quando ele fazia parte do judaísmo, avisando ele para ele baixar a bolinha dele, porque quando ele aprendeu de Gamaliel, ele era orgulhoso, arrogante. Seria esta mensagem que Paulo recebeu? Então, você receber uma mensagem e você receber um mensageiro, você receber um anjo é pior ainda. É uma diferença muito grande, eu acredito. É uma diferença muito grande dos escritos. Então, em cima do que está escrito no Códice Sinaítico, a gente vê que não foi, dá-se a impressão que não foi um ser, que não foi ninguém. Foi uma mensagem que foi enviada para ele. Olha, escreve aqui, ó, quando você era um fariseu, você perseguia os cristãos, você prendia, você açoitava, você matava, e agora você quer ser o bambambam da graça de Deus? Agora você quer ser o todo orgulhosão? Não, você não vai não. Aonde você for, essas acusações vai seguir você. Aonde você for, Paulo, tudo que você fez no passado será lembrado. E isso será como um espinho na sua carne. Pode ser esse espinho na carne? Sim, pode. Uma mensagem. Pode ser também, depois eu vou ler, a enfermidade que Paulo tinha. Paulo era uma pessoa doente. Paulo era uma pessoa que tinha problema na visão. Quando Jesus apareceu na estrada de Damasco, aquela claridade, provavelmente queimou a menina dos olhos, a parte principal dos olhos.
Ele tinha problema de visão. Eu vou ler para você onde diz isso. Então, quando você lê um versículo, não tem aquele escrito como 100% fiel. Não. Busque entendimento. Porque você fazendo isso, então muitos folclores, muitas fábulas judaicas, muitos mitos sairão da sua cabeça. Você não estará sugestionado à opinião de um homem carnal. Você não estará submetido a uma opinião minha, a uma opinião do Geraldo Moraes, a uma opinião do Elcio Jesus, a opinião de outro. Não. Busque você o entendimento. E o Espírito da Graça vai dar o entendimento. E você vai pensar exatamente igual aos que pensam pelo Espírito da Graça, sem o véu, com o entendimento aberto, com a mente de Cristo. Porque se hoje ainda há divergências, um irmão que prega a graça, mas ainda tem um fermentozinho de Moisés, o outro que prega a graça fala um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma. A essência é a mesma. E eu procuro nesse canal fazer isso, buscar informações o mais que eu posso para passar nos vídeos, porque o meu interesse não é te enganar. O meu interesse não é ficar aqui lendo um texto complicado, uma Almeida Revista Corrigida, uma Almeida Corrigida Fiel. Não, o interesse meu é procurar o quê? Não é NVI, NVT. A nova tradução na linguagem de hoje, ela é muito diferenciada, então eu não sou muito de ler ela não, mas eu tenho também. A NTLH, a NAA é muito boa, a Almeida Revista Atualizada. Mas quando eu leio um versículo que eu vejo que está um pouco estranho, aonde eu vou buscar? Aqui, no código. Porque afinal de contas, é o que eu acredito que nós temos aí de mais original. Sabendo que para eles escreverem isso aqui, ó, tá vendo essa parte aqui? Os fragmentos, às vezes, se você vê na internet, às vezes foi só um pedacinho desse, ó, um fragmentozinho. Em cima do fragmento, o que eles fazem? Eles completaram as frases, completaram as palavras. Então, só o Espírito da Graça para nos revelar a verdadeira, a sã doutrina. É assim que é. Agora eu vou ler o contexto na Bíblia de ANVT. Vou ler rapidinho aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Essas revelações que Paulo recebeu no terceiro céu, foi para nós gentios, tá? Não foi para os judeus, não. Quem pregava o legalismo, quem pregava para os da circuncisão, eram os pilares da igreja. Tiago, Pedro e João. Eles sim receberam o evangelho da circuncisão e pregavam para os circuncisos. Paulo recebeu no terceiro céu a revelação para pregar a sã doutrina, as boas novas ao povo gentil. Qual esse povo, antes de Jesus vir, não tinha lei. Deus não deu lei nenhuma para eles. As leis dadas no Monte Sinai foi para os israelitas. Então vamos lá, 2 Coríntios 12, 1, nova versão transformadora. É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei, versículo 4, que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Deixa eu pôr esse versículo na Almeida Corrigida Fiel, vamos ver como está. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Está vendo? Você coloca essas palavras aqui, inefáveis. Aí pega uma pessoa semi-analfabeta, a pessoa, meu Deus, que palavra é essa? Que ao homem não é lícito falar. Então, não é isso que eu queria, então vamos lá no NVT, de novo. Que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Você viu a diferença? Inefáveis para infaláveis, indizíveis. Tem uma que fala aqui que é indizíveis, quer ver? Acho que é na Almeida Revista Atualizada. Vamos ver esse versículo 4. Então também é a inefáveis, na NVI. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, na NVI, Nova Versão Internacional. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então eu vou na NVT, porque afinal de contas eu quero esclarecer e não complicar. Versículo 5. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Olha o Paulo tinha orgulho das fraquezas dele, das debilidades,
da experiência desse homem, eu teria razão de mergulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. 6. Se quisesse mergulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Versículo 7. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Veja, no códice diz que foi uma mensagem, e para que eu não me exaltasse, e para que eu não fosse exaltado acima da medida pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, uma mensagem de Satanás, uma mensagem do opositor, uma mensagem dos opositores, dos que eram contra ele, uma mensagem de Satanás para que ele pudesse me esbofetear, para que eu não me fosse exaltado acima da medida. Então veja aqui, vamos voltar lá, a diferença. Versículo 8. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, tirasse o espinho da carne. Por 3 ocasiões, por 3 vezes, supliquei ao Senhor que o removesse. Mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Versículo 10. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui fala, mas ele diz, minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Na fraqueza, quer ver? No códice como está isso aqui? Versículo 9, olha. E ele me disse, minha graça te basta, pois meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Com muito prazer. Então, antes, me gloriarei em minhas enfermidades. Veja, aqui é mais claro. Me gloriarei em minhas enfermidades, para que o poder de Cristo permaneça sobre mim. Paulo era doente, Paulo tinha enfermidades. Uma delas, com certeza, é nos olhos. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 12. Olha a enfermidade de Paulo, uma delas. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês, e vocês não me tratam mal. E certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas. Boas novas é o Evangelho, pela primeira vez. Versículo 14. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, Paulo era doente, vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora. Aí a pessoa fala assim, não, eu fui buscar a cura, fiquei lá fazendo corrente, fiquei lá, tá certo que você foi no lugar errado, mas aí você fica buscando a vida toda, dando todo o seu dízimo, seu sacrifício, praticando o holocausto e não acontece nada na sua vida. Aí você fala, vou abandonar Deus, que Deus não existe. Paulo era uma pessoa enferma, pessoa cheia do Espírito da graça. Paulo era uma pessoa debilitada, cheia da graça do Pai. Quem gosta de sinais, prodígios e maravilhas, quem buscavam isso eram os judeus que ficavam atrás de Jesus. Faça milagres. É judeus que gostam de sinais e maravilhas. Versículo 14. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. Versículo 15. Que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Aqui veja, a enfermidade era nos olhos dele. Provavelmente foi por causa daquela claridade do clarão, quando ele teve o encontro com Jesus na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? O que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. 16. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Então você veja bem, Paulo tinha essa enfermidade. Então imagine como era difícil para ele anunciar a graça de Deus, pregar as boas novas para os gentios, enxergando pouco. Como era difícil. Isso era o espinho na carne que Paulo tinha. Aquela passagem que diz, que fala que foi
uma mensagem de Satanás para ele, eu acredito que foi alguém relembrando ele do passado, do que ele fazia. O espinho na carne, uma enfermidade que ele fala, no versículo 9, no códice sinaítico que ele falou, e ele me disse, minha graça te basta, pois meu poder é aperfeiçoado na fraqueza, com muito prazer. Então, antes me gloriarei em minhas enfermidades, para que o poder de Cristo permaneça em mim. Então, Paulo era uma pessoa enferma, uma pessoa doente. Então, essa mensagem de Satanás, esse mensageiro, não foi um mensageiro, não foi um anjo, como está na Bíblia de Jerusalém. Foi uma mensagem que ele recebeu. Aqui fica provado que não foi um ser, que não era um ser com asa, vermelho, de chifre, foi lá com o tridente. Olha, Paulo, eu sou secretário de Satanás. Satanás, eles achando que Satanás é um ser, né, a religião. Eu sou o anjo dele, eu vim aqui para te perturbar. Você não está dando 10% do seu ganho, eu vim aqui para comer o seu Danone na geladeira. Você não está dando 10% de dízimo na nossa igreja, então eu vim aqui para furar o pneu da sua bicicleta. Está entendendo? O tranca-rua está na sua vida porque você está roubando a Deus. Satanás mandou um anjo lá para tomar seu emprego, para destruir seu casamento, para te levar à miséria, para colocar enfermidade em você. E as pessoas incautas, as pessoas cegas por essa maldita religião, pelas leis mosaicas, o véu da religião está nos olhos dela, não conseguem enxergar isso, não conseguem. Elas lêem um versículo desse, aí pegam uma Bíblia de Jerusalém que fala mais claro ainda, que diz que foi um anjo de Satanás. O outro foi todas as Bíblias falam mensageiro de Satanás, mensageiro. A Bíblia de Jerusalém coloca que é um anjo de Satanás, é mais carnal ainda. Então, meu amado e minha amada irmã, esse vídeo eu fiz para passar o meu entendimento a respeito de 2 ou 3 pontos, situações pontuais nesses 10 versículos de 2 Coríntios 12. Paulo era uma pessoa enferma, uma pessoa doente. O espinho na carne provavelmente era a enfermidade nos olhos dele, que imagine como deve ter sido difícil, como deve ter sido um trabalho árduo para ele anunciar, pregar com a sua visão debilitada. Mas por que ele fazia aquilo? Porque ele era fraco, ele era debilitado e a força do Cristo ressuscitado, a força do Espírito da graça estava fazendo a obra através dele, estava ministrando a evangelização das boas novas do Cristo ressuscitado através de uma pessoa fraca na carne. Porque uma pessoa forte na carne é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa soberba, é uma pessoa prepotente. Então assim é na nossa vida. Eles podem achar que você está fraco. Não, você está fraco porque você está fora da nossa igreja, você está no mundão, você está nas garras de Satanás. Dizem eles, porque eles acreditam, os religiosos acreditam que Satanás é um ser. Mas não, você está sendo conduzido pelo Espírito da graça. Para eles você está caído, mas para o Cristo ressuscitado você está mais firme do que uma rocha. Você passa por eles fala graça e paz, irmãos. Eles, ixi, esse daí mudou até o jeito. Antes ele falava paz do Senhor, agora é graça e paz. Está falando até umas palavras meio embulatórias. Assim é, meu irmão. Assim é, dê glória a Deus. Nós somos fracos para os religiosos, mas para Cristo nós somos fortes, nós estamos inteiros, e Ele que nos conduz, Ele que nos ensina, Ele que nos dá o ensinamento. Amém? Então, quando você lê um texto bíblico assim, preste um pouquinho de atenção, confira, baixe um aplicativo desse que eu tenho aí, My Bible, você baixa lá na Play Store, é uma Bíblia, um aplicativo gratuito, fora de série. Eu tenho alguns vídeos aí nos tutorialzinhos que a gente ensina a mexer. Amém? Então, o espinho na carne de Paulo provavelmente foi a enfermidade que ele tinha nos olhos. E fora outros também, né? Porque Paulo apanhou muito, foi açoitado muitas vezes. Amém? Graça e paz. Se foi útil para você, joinha, compartilhe, se inscreva no canal e que a provisão do Pai, que as bênçãos do Cristo ressuscitado estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre tudo que você fizer. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau. Até a próxima.